Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar de retração gengival. Será que você tem esse problema? Então, para a gente começar, o que significa? O que é retração gengival? Retração gengival é uma diminuição do tecido gengival, do volume de tecido gengival, onde ele vai ficar cada vez menor e vai deixar, então, de cobrir áreas como as raízes dos dentes, o que pode trazer uma alta sensibilidade dentária, tá bom? E isso acontece devido a agressões que nós vamos sofrendo nesse tecido gengival, né? Seja por algumas doenças, alguns agentes físicos e químicos que a gente vai tratar mais para frente. Então, a primeira causa, que pode soar meio estranha nesse momento, é a utilização de piercing gengivais. Nessa fotinha aqui do lado, a gente está vendo um piercing, né? E logo acima, a gengiva desses dois dentinhos aqui associados, ela desceu, né? Veja só, o nível que ela deveria estar é bem aqui, mas não, ela desceu. Essa parte mais amarelada aqui dos dentes já é, então, a parte de raiz dos dentes. Qual que é o problema de deixar essa parte aqui exposta? O problema, pessoal, é a alta sensibilidade. O paciente reclama de muita sensibilidade. Às vezes, sensibilidade para sorrir, né? Devido à passagem de ar do meio para dentro da boca, o paciente reclama de muita dor, de sensibilidade. Então, se você tem esse tipo de problema, fica atento que alguma dessas causas pode estar acontecendo aí com você. Escovação traumática. A escovação traumática, pessoal, ela é um problema bem grave que atinge todas as faixas etárias, né? É comum a população pensar que uma escova mais dura vai limpar de forma efetiva os dentes. Então, acabam se escolhendo muito mais escovas duras do que escovas médias e escovas macias, o que é extremamente errado, tá, pessoal? Nós sempre vamos indicar escovas macias e extra macias. Por quê? Porque a sujeira do seu dente ela não vai sair na raiva, vamos se dizer assim, né? Ela vai sair com você fazendo a escovação de forma efetiva, usando o fio dental de forma efetiva e enxaguando de forma efetiva, né? Então, quando o paciente compra uma escova mais dura, ele imagina que o trabalho dele vai ser menor, né? Que vai fazer mais, vai ter uma função melhor essa escova. Mas não, gente, é errado. Outra questão é a gente entender que nós não podemos só escovar os dentes. Nós temos que escovar aonde os alimentos propriamente dito eles tocam. E eles tocam só nos dentes? Não, pessoal. Eles tocam em dentes, em gengiva, em bochecha, língua, céu da boca, assoalho de língua. Então veja bem, se você está perdendo ali 1 minuto para escovar dente, você está fazendo errado, porque não dá tempo para escovar tudo isso e você também não pode escovar tecido mole com escova dura, correto? Então a primeira coisa é escolher uma escova de cerda mais maleável, mais macia. Outra coisa da escovação traumática é a junção com essa escova dura e a excessiva força para poder escovar os dentes. Geralmente a gente abraça a escova, né, com a mão para poder escovar. O ideal é a gente utilizar a escovação segurando a escova com apenas 3 dedos. Seria o indicador, dedo médio e o polegar. Por quê? Porque nessa configuração a gente imprime menos força. Então não tem tanto problema de lesionar tecidos gengivais ou até mesmo tirar algumas estruturas importantes, estruturas dentais importantes com a força da escovação. Beleza? Bruxismo e apertamento dental. O bruxismo e apertamento dental é um tema muito comum hoje, né, na clínica. Os pacientes estão entendendo mais esse tema, mas ainda é um tabu, porque gera vários problemas. Não só a questão de retração gengival. A gente tem tido problemas com enxaqueca crônica, problemas com dores musculares, dor na nuca, dor de pescoço, dor ao mastigar, alta sensibilidade dos dentes quando está entrando na mastigação. Então, o bruxismo é um tema
que a gente até vai tratar de forma separada em algum outro vídeo também, tá? Que é um tema bem importante. Então, basicamente, no bruxismo, a gente tem o ranger dos dentes e no apertamento dental a gente só tem os dentes em oclusão, ou seja, você aperta em oclusão. Geralmente, quando o paciente está estressado ou está fazendo alguma atividade que requer muita concentração, se ele tem esse problema, ele vai ficar com os dentes sempre fechadinhos, cerradinhos, né? E como na imagem está mostrando ali, além da gente ter a perca gengival, de tecido gengival, nós temos também a questão, né, de perca de dente. Olha só, aqui ó, tem até um rasgo aqui no dente, a gente consegue ver, né? Essa lesão em forma de cunha que a gente chama, tá? Então, olha só, tem o problema da recessão gengival, que a gengiva era para estar passando mais ou menos nessa região, né? Assim como está no outro dente, ó. Né? E tem a perca de estrutura também. Então, para resolver esse caso aqui, tem que fazer uma restauração e acompanhar esse paciente, né? Uso de palito de dente. Primeiro que palito de dente devia chamar palito de petisco, gente. Se você quer estragar sua gengiva, use palito de dente. Talvez essa seja a forma mais comum da gente perder aquela gengiva estética. O que é gengiva estética? É a gengiva que vai emoldurar os seus dentes, que é uma moldura dos seus dentes. Aquela gengiva que está entre os dentes, que vai fazer aquela voltinha, aquela curvinha, né, que a gente chama. Então, essa gengiva ela é perdida com muita facilidade quando o paciente tem o costume de usar palito de dente, tá? E é uma gengiva que a gente dificilmente vai conseguir recuperar, mesmo utilizando as mais altas técnicas de enxertia gengival, tá? É uma região muito complicada de reabilitar. E qual que é o problema, né? Qual que é o problema disso daí? Bom, pessoal, com o tempo, em vez de você ter aquela gengiva entre os dentes, você vai ter espaços vazios, que vão formar uns buraquinhos brancos, buraquinhos escuros. E quando você sorri, as pessoas vão olhar para os seus dentes e achar que você está cheio de cárie. Por quê? Porque vai ficar um monte de ponto preto entre os seus dentes. Então, é muito complicado a gente tratar isso, porque uma restauração com facetas não vai resolver 100%, vai amenizar, né? Às vezes a gente tem que fazer o uso de botox para tornar o sorriso do paciente um pouco mais baixo do que ele é, para não mostrar tanto aquela região, né? E recorrer às vezes a casos de enxertia que eu comentei com vocês, além de ser extremamente caros, é muito difícil de recuperar essa gengiva em específico, tá? Essa gengiva que fica entre os dentes. Então, melhor a gente parar, né, de usar palito de dente, né, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo, então, da gengiva normal e da gengiva retraída, como eu comentei com vocês, né? Então, aqui à esquerda, a gengiva normal, onde está recobrindo toda a área de raízes dos dentes, e na direita aqui a gengiva retraída. Veja que aqui a gente começa com a gengiva normal e depois ela começa a ficar retraída, olha, tá vendo? Isso aqui, muita sensibilidade, tá, pessoal? Porque esse tecido aqui, ele não foi feito para estar ali em contato com o meio, né? Ele foi feito para estar revestido de gengiva, tá bom? E como que a gente vai tratar isso de fato, né? Então, o melhor, pessoal, é prevenir. Nesse caso aqui, o mais factível é prevenir. Então, se você não tem esse problema, previna-se para não ter. É um problema caro, é um problema difícil de resolver e é um problema que vai te trazer muita dor de cabeça, porque você vai ficar sentindo dor o tempo inteiro, né? Lógico que não é aquela dor lancinante, mas é aquela dor incômoda o dia todo, toda vez que você for falar, se for tomar alguma coisa gelada, for sorrir, tá bom? Então a primeira coisa é mudar hábitos. Como assim mudar hábitos? Ué, se você tem o costume de usar palito de dente, parar de usar palito de dente. Ai, Andressa, mas eu não consigo parar. Eu uso todos os dias. Então começa usando 3 vezes por semana. Depois, 2 vezes por semana. E vai substituindo o palito de dente pelo fio dental, tá? Com o tempo, você vai conseguindo mudar esse hábito e não vai ficar algo tão difícil para você. Se tratando do bruxismo, qual que é o hábito que a gente pode mudar?
Gente, desestressar, né? Hoje nós estamos sempre muito estressados. Mas fazer uma atividade que você goste, tá? Ou uma atividade física, uma atividade artística, sair com os amigos, escutar música, ler um livro, ver um filme, entendeu? Coisas que deixam a sua mente mais relaxada, para que você pare de fazer essa função de apertar os dentes, por exemplo, tá bom? Cuide da sua memória, do seu emocional. Quando a gente está irritado, a gente escova os dentes de forma mais forte, a gente escova rápido, não vê direito o que está fazendo. O hábito também de roer unhas, que eu não coloquei aqui, mas também está associado com a questão de retração gengival, pode causar também. Então, se você está estressado, vai roer unha, vai morder tampa de caneta, tá? Tem várias questões que podem levar a isso. Eu falei aqui algumas, as principais, mas se você está tendo esse problema, consulte o seu dentista de confiança para que ele chegue num diagnóstico exato para poder resolver o seu problema, tá, pessoal? Lembrando que é um problema que a gente não pode ignorar. Por quê? Porque conforme a gente vai ignorando, cada vez vai doendo mais. E daí a gente tem uma perca de gengiva e nós temos que lembrar que a gengiva ela é acompanhada do osso. Então, se nós estamos perdendo gengiva, nós também vamos perder osso. E daí, com o tempo, os dentes vão amolecendo, porque não tem mais gengiva, não tem mais suporte de osso, e você pode perder os seus dentes. O dente pode cair sem nenhuma cárie, nada. Tá? Então, é um problema sério que a gente está tratando de uma forma um pouco mais leve, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você se importa, porque é um tema extremamente importante e a maioria da galera não fala sobre isso, né? O pessoal quer falar de coisa bonita, de faceta, de lente de contato, de clareamento, mas isso aqui pode levar a sua saúde dentária e o seu sorriso por água abaixo, com certeza, né? Outra questão é a sua alimentação e, como eu já disse, praticar exercícios físicos. Porque isso, gente, faz bem não só para a boca, mas para tudo, para o seu cérebro, para o seu corpo, para a sua autoestima, para a sua vida. Tá? Então, comer alimentos ricos em proteínas, em vitaminas, tá bom? Porque o nosso tecido gengival, ele precisa dessas vitaminas. Se você tá a vida inteira só se alimentando de carboidrato e açúcar, a sua gengiva, consequentemente, também vai ter uma reação adversa ali. Beleza, pessoal? E não esqueça, consulte o seu dentista pelo menos uma vez no ano, bem como também o seu médico, né? A prevenção, gente, é a forma mais barata de você manter a saúde, né? E é melhor também. Tem um ditado muito legal que meus pais sempre falavam para mim, né? E com certeza você já tem ouvido, que é melhor prevenir do que remediar. E realmente, gente, prevenir é muito mais barato, é muito mais gostoso mesmo do que você ter que ter um problema e arcar com esse problema. Beleza? Bom, se você gostou do tema, não esqueça de deixar o seu like aqui. Se foi importante para você, considere se inscrever no canal e compartilhe com pessoas que sofrem desse problema também. Vamos levar conhecimento a todo mundo, beleza? Um beijão, eu sou a doutora Andressa Carla e eu vou ficando por aqui. Até mais!